Boa noite. Vamos chamando as pessoinhas aqui para participar da live. Hoje, para falar um pouquinho sobre os nossos sentidos. Uma véspera de feriado, quarta-feira. Boa noite. Grande brother. Carlão, não tem nem como te agradecer, meu brother. Que você fez ontem, foi lá no evento incrível, né? Tua participação, participou ao vivo, o pessoal da PP lá, nossa, quem é? Tava lá assistindo, muito bacana, né? Muito obrigado pela tua presença. Presença e participação, né? Ir lá no palco perguntar, muito bacana mesmo. Você é um irmão, né? Tem alguns amigos, mas tem alguns irmãos e você com certeza é um deles, muito legal mesmo. Foi um evento importante, né? A gente está retomando a Associação dos Profissionais de Propaganda no Litoral, e aí com uma diretoria aí fazendo as coisas aos pouquinhos, né? Eu sei que você também é do Conselho de Biomedicina, também vive aí esses apertos, e aí a gente tá juntando aí as coisas, fazendo com que se realize, né? E aí ontem começamos aí com os eventos presenciais novamente, depois de ter feito algumas lives, e começar a reunir a galera de novo do mercado publicitário que ficou bem deslocada aí durante a pandemia. E hoje a gente falar sobre os sentidos, né? E é muito assim interessante porque a gente criou um tempo atrás uma marca pessoal sobre os sentidos e todo mundo, nossa, mas vai ter um treinamento, né? Uma imersão sobre os sentidos. Por incrível que pareça, tem muito conteúdo sobre isso, né? Principalmente se a gente expandir, né, os sentidos, trabalhando a questão do mindfulness e tudo mais, né? Não, a Vivian é incrível mesmo, foi muito legal. Te agradeço, tá bom? Você é um parceiraço, independente, né, de ser aí um grande empresário, você é uma pessoa incrível, coordenando o curso de biomedicina lá da Unisan, tá fazendo um papel incrível lá, segurando na unha, no dente, né? Na unha e no dente. A gente faz esse trabalho realmente, né, principalmente na inauguração dos cursos, né, que tem muitos BOs, muitos problemas para ajustar de grade, coisas desse tipo, e você realmente faz um trabalho excepcional, não só na Célula Mater, mas também lá na biomedicina da Unisanta. Então é incrível, é uma referência para todos nós, além do que um grande amigo, né? A gente já conversou bastante, já tomamos muito nossos cafés e te confesso que estou com saudades, precisamos tomar mais café. Mas bora lá, bora fazer as coisas acontecerem. Rodrigo Rei entrando, um pessoalzinho aqui. Eu hoje considero como se fosse sexta-feira, né, para algumas pessoas. Claro que eu vim agora até da universidade, acabei atrasando uns minutinhos porque eu estava numa pré-banca lá na universidade, o pessoal apresentando, e aí eu não tinha como sair, né? Porque é até muito ruim sair no meio, então eu optei aí pela prioridade de terminar lá para começar aqui. Mas eu não senti muito trânsito, né? Vindo, né, na praia, assim, eu não achei que tinha descido muita gente, eu não tenho acompanhado, não acompanhei logicamente o movimento de estradas, mas eu não sei se o feriado amanhã vai estar pegando muito, se hoje é sextou para alguns ou não. Para mim não, né? Para mim normal, tanto amanhã como sexta-feira, um monte de coisa para fazer, e aí é super bacana. De qualquer forma, obrigado aí pela presença de todos. A gente vai falar muito rapidamente, vai ser uma live rápida até, né? Que as minhas lives têm sido mais curtas também, justamente para não ficar. Eu acho que não tem que ficar falando muito para não ser prolixo sobre as coisas. A grande pergunta que eu faço para começar, e aí até deixar gravado aqui, depois se você não for assistir ao vivo, a nossa live de terça hoje está de quarta-feira, porque ontem teve o evento da PP, e aí para falar sobre os sentidos eu gosto de começar pela visão, para ter uma certa lógica na fluência entre os sentidos. Quando a gente coloca atenção plena em cada um deles, né, e particularmente a visão é a que a gente utiliza mais, né, nós somos uma sociedade bem visual, a gente, né, tem essa coisa da estética e de tudo mais. Uma pergunta que eu faço sempre que é assim, você enxerga as coisas que realmente estão acontecendo na tua frente? A gente fala muito dos siga os sinais, né, no marca pessoal. Às vezes tem alguma coisa te avisando, olha,
muda isso, não tá legal, tá? Você não tá percebendo, você se olha no espelho e não enxerga, né, o problema, até uma hora que explode algum pepino, né, acontece uma coisa mais séria para você entrar e falar assim, opa, peraí, né, isso aqui não tá bacana, não, isso aqui não tá legal. E aí, em geral, a gente fica com a visão, digamos, amortecida, anestesiada, para não enxergar coisas que a gente não gostaria de enxergar. Tem também esse lado da proteção, né? Que a gente fica muito escondendo, né, as coisas da gente mesmo. Um exemplo, você sabe que tem uma pessoa que não está te tratando bem, ou então uma situação que não está legal, um ambiente que não está legal. Você está vendo aquilo, né? Você está sentindo aquilo. Só que às vezes você desliga e fala, deixa quieto, né? Deixa essa pessoa ser desse jeito e tal. E aí você vai passando batido, né? Vai deixando. E aí um belo dia você fica doente, ou então acontece um negócio muito desagradável, que é o que eu costumo falar, que a gente vai para zona de desconforto para poder assumir aí as mudanças, as transformações. Vou beber aqui um refrigerante. Hoje tá uma loucura, porque de manhã com reuniões, né, uma atrás da outra, tá um monte de compromisso, tudo, e aí aula na terceira idade de tarde, e aí na sequência eu tive gravações hoje do Pessoas de Valor, gravando pessoas incríveis, e aí já emendei com a universidade na sequência, né, com as pré-bancas, e já tô aqui na live para fechar essa semana curta, né, pelo menos para começar o feriado amanhã. Então foi bem corrido, e aí tem a ver essa questão dos nossos sentidos, de você estar conectado com sentidos em cada momento. Uma coisa que me veio na reflexão no caminho para cá foi assim, se eu marco uma live, por exemplo, então marquei lá, a live 21 horas, tal, na quarta-feira, se de repente eu não entro na live, será que vai ter gente que vai perceber que eu não fiz a live? Será que a gente tem audiência, né? Ou então, será que as pessoas reclamam, pô, você não fez a live ontem? E aí é engraçado, o que aconteceu? Hoje uma pessoa muito querida me chamou de mãe e falou, eu te perdi a live ontem, porque a live é toda terça-feira, né? Aí perdi a live, não sei o que e tal, não consegui assistir. Aí eu falei, mas não teve live ontem, a live é hoje. Aí, ai meu Deus, não tinha percebido. Quer dizer, a gente tá tão no piloto automático que até quando a gente não era para enxergar nada, porque ali não tinha nada, por exemplo, a live não tinha, a gente fica com a sensação de que perdeu ou que estava enxergando algo. E quando a gente fala de mindfulness, de atenção plena nos sentidos, tem a ver com essa construção. Por exemplo, eu enxergo uma situação e às vezes aquela situação não existe, tem a ver com o meu emocional. Eu não tô bem e aí eu tô falando assim, poxa, isso aqui não tá legal, né? Então essa pessoa não tá me tratando bem. E às vezes a pessoa tá te tratando super bem. E às vezes você acha que tem alguma coisa que tá totalmente errado e não tá. Um exemplo simples assim, eu já tive gravações do programa, né, que eu apresento lá o Pessoas de Valor, que eu terminei e falei, caramba, ou então mesmo live, caramba, não ficou legal, não tava bem. E aí, de repente, as pessoas me escrevendo, nossa, foi incrível esse programa, adorei, tal conteúdo, a tua entrevista foi sensacional. Aí eu fico pensando, nossa, eu não achei que tava bacana, né? Não tinha gostado. Só que quem tava assistindo adorou, né? E elogiou e comentou. E isso por quê? Porque eu enxerguei algo que os outros não enxergaram. Por exemplo, de repente eu tô me cobrando por algo que eu deveria entregar, né? Que eu deveria ser, e de repente não era. E isso tem a ver com esse sentido visão. Então, quando a gente fala de colocar atenção plena nos sentidos, é nesse sentido de conectar, né, de se fazer conectar em cada um dos sentidos, de eu começar a enxergar o que realmente está na minha frente, e quando eu enxergo o que está na minha frente e o que não está também, né? Conseguir ter essa sensação, eu de certa forma também consigo me enxergar melhor, saber quem eu sou. E aí é uma mão dupla, porque conforme eu começo a me enxergar, por exemplo, eu começo a me valorizar, e ao me valorizar, de repente eu consigo enxergar melhor as situações. Então, um bom dia ou uma boa noite, né? Como a Cledina aqui, olha, boa noite. De repente
se eu tô inseguro, eu penso, por que que ela deu boa noite? Será que ela tá me cobrando de alguma coisa? E de repente ela só deu boa noite, mas dependendo do meu estado emocional, eu vou enxergar de uma forma diferente. Então tem um pouquinho esse lado de eu estar me sentindo de uma forma acaba gerando uma percepção diferente do que eu estou vendo ou do que eu estou ouvindo. Isso vale para todos os sentidos. Então, na visão, eu gosto de fazer essa reflexão que é efetivamente o que eu enxergo de fato e por que que eu enxergo daquela forma. Porque eu fico com a sensação, às vezes, de estar devendo alguma coisa ou que alguém está devendo algo para mim. Às vezes eu fico esperando um reconhecimento, que nem nas lives a gente brinca muito, eu já comentei isso dos coraçõezinhos, né? Tem gente que manda um monte de coraçãozinho e elogia e tal, aí você fica todo, né? Tati aqui, ó, Tati Bom Tempo, boa noite, mandando uma florzinha. Poxa, a gente fica tão feliz, né, com a audiência, com as pessoas participando, com as pessoas engajando. Aí hoje gravando Pessoas de Valor, eu até comentei, né, com a Luciana, que assim, poxa, a gente fica trabalhando tanto esperando o reconhecimento dos outros, esperando que os outros nos enxerguem, né, nos valorizem, e aí vem aquela pergunta bem boba, né? Você se enxerga? Como que as pessoas vão reconhecer o trabalho que você faz se de repente para você nem você reconhece o seu trabalho ou a sua capacidade ou até efetivamente quem você é do ponto de vista de personalidade mesmo. Às vezes você não precisa realizar nada na tua vida, essa ditadura de a gente ter que produzir, de a gente ter que fazer as coisas, nem sempre é isso. E isso tem a ver então com enxergar um pouquinho as relações e as importâncias e as prioridades das coisas que acontecem na nossa vida. Quando a gente vai para o campo da audição, né, que a gente começa a pensar no ouvir, quantas vezes a gente não deu ouvidos para fofoca, a gente ficou assim como eu posso dizer, ouvindo coisas nas entrelinhas que não tinham, né? A pessoa simplesmente falou algo ou perguntou algo, não tinha nenhuma entrelinha, não tinha nada subentendido, mas porque a gente não estava bem, a gente também enxergou algo que não estava. E, por outro lado, não ouvir aquilo que está muito na cara, né, que está muito ali gritando para você, né? Eu gosto, sempre cito o Fernando de Freitas, que essa coisa das doenças que curam, né? Às vezes você precisa ficar doente para ouvir o teu corpo. Teu corpo tá reclamando, tá falando, olha, não tá legal, tá, olha, você tá descuidado, olha, toma cuidado. E aí você não ouve. Aí tem aquela vozinha da consciência, olha, cuidado, olha, você tá errando, olha esse caminho e tal. E aí você não ouve, daqui a pouco você fica doente. E aí, por que você ficou doente? Por causa da consciência, porque você está fazendo alguma coisa errada e ficou somatizando isso. Veja que a gente está ouvindo, mas não está escutando. Quando a gente faz o Arquitetando Emoções, né, eu gosto muito, eu e a Adriana, principalmente eu e a Adriana, a gente fala muito isso, né, de escuta consciente. O que é escuta consciente? É você efetivamente ficar em silêncio e escutar o silêncio, sabe? Silêncio também diz alguma coisa. Na música, por exemplo, a pausa diz muita coisa, né? Se você tá numa música, né? Essa pausa, ela traz um significado muito importante. Então, o silêncio também traz essa relação, né? Saudades também, Tati, obrigado pelo carinho. Entrando a Luciana Marques, que foi entrevistada pelo Pessoas de Valor, uma honra agora tê-la aqui também entre nós, nessa live. Uma live para falar dos sentidos, da percepção dos sentidos, parece ser tão boba, né? Eu sei que até acaba não atraindo muito as pessoas, mas estava falando no início, né? Poxa, por que a gente fez um treinamento sobre os sentidos? Porque ficou muito claro, principalmente na pandemia, que as pessoas estavam surtando porque elas começaram a se ouvir ou se ver, ou se sentir. Porque no piloto automático, quando a gente está numa correria, né, que a gente emenda uma reunião com outra, que a gente tem um monte de compromissos, a gente não tem tempo de ouvir o coração. A gente não tem tempo de ouvir os sinais. E aí, de repente, tem a vozinha lá dentro que fala, olha, muda de caminho. Poxa, você está escolhendo esse caminho, você vai acabar ficando mal, tal. Que essa voz, ela está muito relacionada à intuição, que é um dos sentidos também. Então, quando eu não ouço, né, ou eu ouço os outros mais do que eu deveria ouvir, né? A gente vive numa sociedade que é de relações interpessoais que são formatadas para um agradar o outro.
Eu, por exemplo, preciso ficar fazendo favores para as pessoas e agradando todo mundo o tempo inteiro para as pessoas se sentirem bem. E aí, nisso de querer agradar o outro, aí vem aquela grande pergunta: ao agradar o outro, você está sendo feliz? Você está se agradando? E aí isso vem muito nos relacionamentos, né? Eu vou num relacionamento que eu quero dar tudo pro outro o tempo inteiro e acabo com nada, porque eu esvazio, né? Inclusive o coração. Então olha que incrível, né? Olha como que é a relação de entrega e de receber, né? De presentear e de receber presentes. E aí quando eu não ouço isso, eu acabo então ouvindo, mas não escutando. Então uma pessoa fala assim para você: poxa, eu queria tomar um café contigo. Acontece muito isso comigo. Queria tomar um café. Aí você ouve que a pessoa quer tomar um café, mas você escuta ela falando assim: meu, eu preciso muito conversar contigo porque eu tô com um grande problema. E aí, quando a pessoa te convida para tomar um café, porque ela fala: vamos tomar um café porque eu tô com saudades, na verdade ela tá falando: eu preciso muito da tua ajuda. E esse pedido de ajuda eu só vou ouvir se eu não só ouvir o vamos tomar um café, mas se eu escutar o pelo amor de Deus me ajuda. E a real é que muitas vezes a gente sabe quando uma pessoa está com problema. Às vezes você vê pessoas na tua volta que estão com depressão, estão super tristes, e aí a gente não ouve, né? Desculpe, a gente não escuta. A gente ouve essas pessoas, elas falam: ah, tá tudo bem. E as redes sociais distorcem muito isso. Porque nas redes sociais você vê um monte de gente falando um monte de coisa, a gente ouve um monte de coisas, mas na prática a gente acaba não escutando uns aos outros. Então é muito comum ter pessoas que estão com problemas muito sérios, com uma tristeza muito profunda, postando fotos e stories maravilhosos, falando coisas maravilhosas e mostrando uma vida que não existe. Na hora que a pessoa desliga lá, que ela publicou a foto, ela vai para frente da televisão vegetal, então fica lá olhando no infinito, porque ela não sabe nem direito quem ela é, porque ela nem se enxerga direito. E aí então assim, como que você vai ver o outro? Como que eu vou valorizar o outro se eu nem consigo me valorizar? É trocar por o amor, né? Vamos pensar pelo amor. Como que eu vou amar o outro se eu nem me amo? Como que eu vou te dar amor se eu não tenho amor próprio? E aí, nos sentidos, a mesma coisa. Como que eu vou amar você se eu não me amo? E como que eu vou ouvir você se eu não me escuto? Aí acaba sendo uma relação completamente distorcida, onde as pessoas vivem o tempo inteiro fazendo as coisas, né? É a sociedade do fazer, né? Ô, Fábio, que bacana você tá aí, muito legal, de Maceió, Alagoas, muito bom. Priscila, obrigado, também acontece muito isso, né? Mara, verdade, é bem isso mesmo, né? Porque eu gosto de trazer assuntos para a gente discutir, que são assuntos que são simples, mas ao mesmo tempo não são superficiais, né? É o simples profundo, é o simples que transforma. Então, quando a gente vai fazer um trabalho de sentidos, eu fico imaginando que se eu fizer você refletir sobre a questão da escuta, o quanto é importante escutar o que a voz interior está falando para eu poder ter uma percepção do que o outro está falando, porque chega uma pessoa para você e fala coisas maravilhosas e de repente lá no fundo ela está falando assim para você: eu não estou feliz com tudo isso que eu tenho. E acontece muito isso, eu vejo nos treinamentos, às vezes a gente encontra as pessoas nos treinamentos com essa percepção, né? De que você olha aquela pessoa e fala: meu, essa pessoa vai vir fazer meu treinamento, mas ela é tão feliz, ela tem tudo, família tá tudo bem. Aí na hora que ela entra na imersão, a gente vê o quanto ela está desestruturada, o quanto ela está vivendo de aparência e o quanto custa caro viver essa aparência, né? Você não sabe quantos suas lives estão me ajudando. Poxa, Pri, obrigado do fundo do coração, muito bom ouvir isso, né? Acho que é um pouquinho isso que eu falo, né? Às vezes a gente comenta, né? Pô, apresenta um programa de televisão, milhares de pessoas assistem, aí tem lá um monte de coisa que a gente faz, tentando atingir as pessoas, e no final das contas, às vezes, numa sala, né, da pós-graduação ali que tem 10, 15 alunos, aí a gente chega em umas reflexões tão profundas, e aí a gente percebe que as ideias, né, e o amor, principalmente, né, essa coisa do acolhimento, não está nos grandes grupos, está em qualquer lugar.
né? Pode estar até nos grandes grupos, mas de repente também pode estar aqui numa live, né, com a gente, um grupo de amigos, né, conversando. Então é super bacana, né, pensar que existe essa relação. Então, quando a gente fala dos sentidos, né, vamos pensar nesse que eu já coloquei, tanto visão como audição, às vezes a gente está falando, e eu falei muito isso numa das últimas palestras que eu fiz, que é assim, eu falo para o outro algumas coisas, mas será que eu escuto o que eu estou falando? E o escutar o que você está falando, quando a gente pensa no mindfulness, na atenção plena nos sentidos, é pregar aquilo que você está falando. Então eu prego, então eu mantenho o meu discurso, mas principalmente eu tenho atitude, eu faço aquilo que eu prego, aquilo que eu falo. Percebe? Isso tem a ver com coerência, mas tem a ver com alinhamento dos sentidos. Se eu falo para vocês algumas coisas, mas eu desligo e vou fazer outras coisas completamente diferentes, eu não estou sendo coerente. E aí não é uma questão de estar enganando vocês, porque vocês poderiam falar, mas será que ele é assim na vida real? Né? Será que ele faz isso? Será que realmente ele pratica essas questões? Não é muito a questão se eu faço ou não, porque aí não tem a ver comigo, mas tem a ver com a consciência de quem está escutando. Então, assim, se você me ouve, pode ser que você ouça várias palavras, mas se você escuta, aquilo te transforma. E aí, então, mindfulness na audição, por isso que a gente no Arquitetando fala essa questão do poder da escuta, né, da escuta consciente. O que é escuta consciente? É efetivamente entender que cada pessoa que te fala alguma coisa tem um impacto, e esse impacto que causa em cada um de nós é transformador. Eu hoje de manhã estava até falando, agora recentemente também num podcast que eu gravei, falei sobre essa questão de assim, a gente não transforma as pessoas. Eu, por exemplo, não transformo ninguém, mas eu posso gerar um desconforto para você começar a se transformar. E aí então eu acredito que tenha esse lado de começa a falar e começa a escutar o que você está falando, e aí você começa a praticar aquilo que você está falando. Agora, quando você fala e aí só ouve o que você está falando, mas não escuta o que você está falando, em geral a gente tem um grande conflito, que é o quê? Que é aquela pessoa que não pratica aquilo que ela fala porque ela efetivamente não está escutando o que ela está falando. É como se eu falasse assim, pô, vamos amar o outro. Ou eu falo para uma pessoa, poxa, eu te amo, mas se eu não escuto esse eu te amo, eu não pratico esse amor com essa outra pessoa. A mesma coisa é o perdão e a gratidão, né? Eu falo para você, poxa, eu te perdoo, mas eu não estou escutando isso. Isso não faz parte de mim. Aí o que eu vou fazer? Eu vou falar para você, eu te perdoo, mas no fundo eu não te perdoei. E a gratidão? A mesma coisa. Eu falo para você, poxa, gratidão por vocês estarem aqui assistindo minha live, eu fico tão feliz, né, de estar aqui na live com vocês, e aí eu fico pensando, poxa, será que eu estou escutando o que eu estou falando? Porque se eu estou grato porque vocês estão aqui nesse momento, é porque vocês estão aqui e eu preciso ativar um outro sentido, que no caso é a visão, para enxergar que vocês estão aqui. Desculpe. Então, quando a gente fica naquela de vamos bater um papo, né? Vamos conversar, tem muito a ver com isso, né? Tem gente que gosta de conversar contigo, mas só fala. A pessoa não escuta. E aí quando termina a conversa, você fala assim, o que o outro falou? Você nem lembra. Agora, você sabe o que você falou, muitas vezes sim. Agora, tem gente que nem lembra o que é essa própria pessoa que eu falei para você, né? E isso realmente é muito, muito terrível, né? Tem pessoas aqui, ó, tem ansiedade, você é psicólogo ou psiquiatra? Não atendo. É importante você ser atendido por um profissional. Eu sempre indico nas lives, né? Faça terapia, vá em psicólogo. Tem as universidades que oferecem tratamento. Quando você fala assim, mas eu não tenho como pagar um psicólogo, tá, meu plano de saúde não cobre e tal. Existem vários profissionais que trabalham com projetos sociais, inclusive dentro das universidades tem um atendimento universitário. Então, assim, hoje em dia, em 2022, a pessoa falar que não está passando por um profissional porque não tem condição econômica, uma desculpa deslavada, né? Não tem porquê, né? Então, embora no meu caso eu sou especialista em neuropsicologia, psicologia positiva e tantas outras especializações, eu não atendo, tá bom? Eu recomendo sempre amigos, colegas,
porque realmente a minha proposta é na educação, né? Então eu trabalho com palestras, com aulas, né? E aí, inclusive esse ano eu dei aula, né, a aula inaugural no curso de psicologia lá na Uni Santos. Então assim, eu estou sempre envolvendo, né, na questão da educação, da formação desses profissionais, mas efetivamente do outro lado, tá bom? A Priscila aqui, eu sou massoterapeuta, e ouço muita gente, mas não escuto bem isso. Tem que começar a, a ter uma percepção melhor dos nossos sentidos, assim, porque eu vou confessar para vocês, se você, no caso teu, né, que falou, né, que é massoterapeuta, independente de ser massoterapeuta, trabalhar com qualquer tipo de terapia alternativa ou não, a verdade é que escutar as pessoas ajuda muito nas terapias, né? Ajuda muito no atendimento, porque você entender com quem você está falando já ajuda muito. Aqui, às vezes, nas lives, as pessoas escrevem umas coisas, eu fico, poxa, aquela pessoa lá tá mandando um recado, né? Ela tá mandando uma mensagem, então isso é importante, tá? Vamos lá. Você é o quê? Eu sou professor, Cleidina, eu sou professor universitário, sou palestrante, tá bom? E embora tenha aí um monte de especializações nessa área de comportamento humano, desenvolvimento, mas efetivamente eu não atendo. Vamos sair um pouquinho então da visão e da audição, né? Eu acho que tem um pouquinho essa questão do olfato e o paladar que estão muito relacionadas, principalmente a questão da alimentação, mas eu gosto muito de falar do olfato, porque é um sentido muito reptiliano, assim, muito instintivo, porque o olfato é o faro, né? A gente sentir o faro. Então, mais do que sentir um perfume, mais do que sentir o cheiro da comida, né? O olfato das coisas, é sentir o olfato, estar com o olfato ligado para ter uma sensibilidade das coisas que não estão nem muito claras na visão, nem na audição. E aí o olfato ajuda muito, porque é aquele sentido quase intuitivo. E eu até gosto de dizer que quando uma pessoa ativa o olfato, ela de certa forma desperta a intuição dela. Por quê? Porque eu começo a ter um faro das coisas. Eu sinto, por exemplo, que hoje não tá legal, né? Que hoje não vai acontecer da forma que eu queria. Então amanhã vai ser um dia muito bom, tal. Tem a ver com esse sentido, assim, eu tô sentindo. Às vezes as pessoas falam assim, da onde você tirou isso, né? Da onde você tirou essas palavras? Ou então, por que você falou com aquela pessoa e não falou com a outra? É o faro. É o faro. É essa coisa de você, de repente, sentir no ar alguma coisa que não está no olho, não está no ouvido, mas está no faro, né? Está no olfato. E aí, assim, mas você sentiu um feromônio? Você sentiu... Não. É quase que intuitivo. Então, para mim, o olfato ele é um sentido muito intuitivo mesmo, tanto que do ponto de vista fisiológico tem muita conexão. E aí, a gente ativar o faro é a gente entender as coisas que estão acontecendo, entender o ambiente, porque o olfato ele tem a ver com a conexão com o ambiente. Quando eu entro numa casa, né, vocês devem ter essa percepção, quando a gente entra numa casa e aí tem cheiro de comida, o que você fala? Poxa, tem vida nessa casa, né? A casa tá viva. Aí você vai comprar um apartamento, alugar um apartamento, você vai em alguns imóveis, você entra lá, parece que tem um cheiro de morte, tem um cheiro de mofo, de uma casa abandonada, assim, uma casa sem vida. Aí você até fala, não quero morar aqui, né? Tem gente que tá com o olfato, mas assim, não quero, senti alguma coisa, tal. Então, esse olfato, ele é esse sentido mais reptiliano mesmo, mais intuitivo. E que também é importante, porque às vezes, em alguns momentos, a gente não está enxergando o que está na nossa frente, a gente não está escutando, mas se a gente tiver com o olfato, a gente consegue resolver algumas questões importantes. Pode ter certeza que isso é um fato, assim, e eu vejo muito isso nos treinamentos, né, que a gente faz, tá, quando as pessoas começam a ativar, aí começa, caiu uma ficha para mim, agora eu tô sentindo algo que eu não sentia. E aí não é aquele cheiro de flores, porque a pessoa tá numa floresta, ou tá no campo, tal. Não, ela começa a sentir um cheiro de vida, um cheiro diferente, porque por incrível que pareça, todos nós temos, né? Quando você tá apaixonado, aí você sente o cheiro da pele da tua, né, da tua namorada, teu namorado, tal, quer dizer, essa coisa da paixão mesmo, né? E isso tem a ver com o olfato. Com o passar do tempo, você vai desligando o olfato, chega uma hora, agora com o Covid, então, teve gente que falou assim para mim, poxa, eu vou vir fazer o tratamento, né, desculpe, o treinamento, e eu tive Covid recentemente, ainda tô com o olfato desligado, não vai funcionar, né, não sabia que ia ser assim e tal, pois a pessoa saiu no final de semana sentindo todos os cheiros.
Quer dizer, ela estava sem sentir cheiro nenhum por causa do Covid, né? Porque ela teve Covid um tempo atrás e aí tinha ficado como efeito colateral, pois no final de semana ela conseguiu recuperar o olfato dela. Por quê? Porque ela ativou algo que ela tinha desligado. Por quê? Porque de repente com o Covid ela ficava sentindo o cheiro de cigarro, era um cheiro horrível, e aí você tira esse cheiro para não sentir. É como se falar assim, agora eu vou desligar meu olfato. E aí quando você vai para a natureza, aí você começa a sentir cheiro de comidas e outros cheiros e tal, como você desligou, ele está desligado. Aí você tem que fazer o quê? Ligar a energia daquele sentido que está desligado. Aí a pessoa começa a sentir. Aí começou a sentir o cheiro das plantas, das comidas, aí começou a sentir o gosto, porque o olfato já vai se conectando com o paladar, né? A Tati está falando, né? Trabalhamos a memória olfativa, né? Que é uma das terapias. Por exemplo, quem trabalha aromaterapia, e aí particularmente no caso dos sais da terra, tem lá o pessoal que trabalha com as essências, é fundamental, né? Aí você fala, meu, como que uma essência, né? Como que um olfato pode curar? É porque aquele sentido, ele trabalha a questão da imunidade. O olfato está diretamente ligado à questão da imunidade. Por isso que muitas vezes quando a tua imunidade está baixa, você não sente o cheiro de nada. E às vezes quando você não tá bem, você fica sentindo um cheiro de queimado. Eu já vi gente falando assim, nossa, tá um cheiro de queimado, sentindo um cheiro como se a cidade estivesse queimando. E na verdade esse cheiro de queimado tá dentro da pessoa. Ela que tá sentindo aquele cheiro, por incrível que pareça. Então tem muito essa pegadinha, sabe? Então a gente tem que estar muito esperto nesse sentido. E o paladar, ele tá muito relacionado a isso também. Então não tem jeito. Aí a Priscila falando, né, eu trabalho com essenciais, tá maravilhoso, ajuda muito na terapia, muito, ajuda muito, porque inclusive a gente consegue, como a Tati falou das memórias olfativas, a gente consegue recuperar algumas coisas que a gente trabalha, por exemplo, no sistema, por exemplo, quem trabalha com hipnose, né, particularmente a hipnose ericksoniana, ou hipnoterapia como um todo, regressão, muitas vezes faz a pessoa voltar, por exemplo, a sentir o cheiro da mãe. Você lembra o perfume que a tua mãe usava quando você estava no colo dela? Né? Ou quando a gente está aqui agora, lembra quando a gente era bebezinho e vem aquele cheiro de talco? Né? Só de estimular aqui, eu tenho certeza que vocês já vão lembrar, né, de alguns odores, né, de alguns perfumes que estão aí na memória de vocês. E essas memórias são memórias olfativas e afetivas. Porque às vezes a gente liga aquele cheiro. Eu, quando eu visitava a minha avó, ela morava perto de uma fábrica de café, na Moca, né? E aí eu visitar, chegando perto da casa dela, começar a sentir o cheiro de café forte. Então até hoje, quando eu vou passar café de manhã, que eu sinto o cheiro do café, eu lembro da minha avó, né? E do carinho que eu tinha com a minha avó, logicamente. Então, sente que cada um dos sentidos trazem coisas bacanas. A mesma coisa a música, né? Eu coloco uma música e falo, nossa, essa música eu lembro quando eu casei, tocou essa música. Ou então eu lembro dessa música quando a gente começou a namorar, tal. Essas memórias, elas trazem valores emocionais. Às vezes a pessoa já não gosta mais, aquela música nem tem mais efeito nenhum. Ou ao contrário, né? Liga alguma pessoa e fala, não quero mais ouvir essa música que lembra fulano de tal, né? Um ex qualquer. Então, conforme eu vou, veja que eu estou aqui num trabalho metodológico, né, que fala assim, sentido por sentido, mas tem uma razão de ser. E aí quando eu trabalho visão, olfato, aí eu tenho o tato, que é o lance do carinho, né? Tem gente que é sinestésica que gosta de abraçar, gosta de fazer isso, tal, de pegar, de tocar, tal, fala com as mãos. Essas pessoas que são mais sinestésicas, e aí portanto trabalham muito tato, essas pessoas elas têm um sentido muito aguçado de ambiente. Então, assim, quando você entra num espaço ou quando você está ao ar livre, as sensações são muito mais agravadas, vamos dizer assim, alavancadas do que potencializadas, do que, por exemplo, uma pessoa que está com o tato desligado. Então é muito legal quando você aciona o tato, né? A gente tem dinâmicas nos treinamentos para trabalhar, para ativar, para colocar mindfulness no tato. Aí é mais barato porque aí as pessoas começam a sentir o relevo das coisas, né? A pessoa ativa o paladar, começa a sentir o gosto das coisas. E aí cada um desses sentidos vai tendo um valor diferente, o que é muito bacana, né? E aí quando você ativou todos os 5 sentidos, aí você está preparado para falar assim, agora eu vou ativar a intuição e vou ativar a premonição, que basicamente a estrutura, né, lá do sistema límbico e tal é muito parecida. A diferença da intuição é que a intuição é um sentimento que eu tenho do presente e a premonição é um sentimento que eu tenho do futuro. Mas a percepção é a mesma. Então, quando eu fico assim, nossa, eu não vou em tal festa porque vai acontecer alguma coisa, eu estou sentindo alguma coisa, aquilo é uma premonição que você está tendo. E por quê?
porque você está enxergando algo que ninguém está enxergando, você está ouvindo algo que não está ouvindo, você está sentindo o faro, ou seja, cada um dos sentidos está contribuindo para você ter aquela intuição, para você ter aquela premonição. Então, por incrível que pareça, quando a gente consegue ativar cada um dos nossos sentidos, os mais racionais, os mais pragmáticos, até chegar nesses mais subjetivos, a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor, porque ao ativar, né, e a gente fala muito de mindfulness, né, de meditação, de yoga, pilates, quando você vai fazer pilates, aí sente cada movimento, quando você sente o diafragma, né, o abdômen, aí o que que acontece? Você efetivamente está meditando e está se sentindo conectar com cada um desses sentidos. E veja, os nossos sentidos é a nossa conexão com a natureza, com o mundo ao nosso redor. Se eu não enxergar, eu não sei onde eu estou. Se eu não escutar, eu não sei quem eu sou. Percebe? Então eu preciso saber onde eu estou, eu preciso saber quem eu sou. E aí eu preciso sentir o mundo onde eu estou, né? Que mundo é esse? Né? E aí entra o faro. E aí o paladar, né? A parte fálica, quando a gente começa, lá na infância, a gente começa a sentir pela boca, né, as coisas, os objetos, os gostos e tal. E tudo isso é uma construção. Então, falar de ativação, falar de mindfulness, né, de atenção plena ligado aos sentidos, para mim é fundamental. Assim, parece uma coisa boba. Às vezes tem gente que fala, nossa, mas você tem um monte de conhecimentos e vai falar de algo muito simples. Mas hoje, pós-pandemia principalmente, que as pessoas ficaram confinadas, elas estão com os sentidos completamente distorcidos. Tem gente que está com a tolerância super baixa, está com burnout. Por quê? Porque está com os sentidos completamente distorcidos. A pessoa não está escutando o que está sendo dito, a pessoa não está vendo o que está acontecendo no meio. E de novo, quando eu enxergo, eu sei onde eu estou. Quando eu ouço, eu sei quem eu sou. Percebe? Então, se eu falar agora para vocês, mas não me escutar, eu não sei quem eu sou. Eu não tenho minha essência, meu propósito. Agora, quando eu falo para você e eu escuto, aí eu fico pensando, agora eu sei quem eu sou. Porque só pelas palavras que eu estou utilizando para falar com vocês, já me vem uma propriedade, um pertencimento de assim, esse aqui é meu conteúdo. Vocês não vão vir aqui ouvir eu falar de futebol, porque não tem a ver com o meu conteúdo, não tem a ver com o meu propósito. Então, se vocês me escutarem e verem lá, por exemplo, assiste lá, Pessoas de Valor, assiste no meu canal do YouTube, aqui no Instagram mesmo as outras lives, vocês vão escutar e falar assim, esse é o Ari. Quem me admira, quem me segue, quem segue aqui no Instagram, quem segue lá no canal do YouTube, que acompanha Pessoas de Valor, essas pessoas, elas me acompanham e elas sabem qual é o conteúdo que eu entrego. E eu sei qual é o conteúdo que eu entrego porque eu me escuto. Eu não só venho aqui e fico, vou falar. Eu vou entrevistar lá no Pessoas de Valor, vou entrevistar e falar qualquer coisa. Não. Quando eu chego no Pessoas de Valor, eu sei exatamente o que eu quero tirar com cada entrevistado, esses nossos mais de 200 entrevistados que a gente entrevistou. Eu vou lá agora, recentemente, como eu já falei para vocês, eu fui dar uma palestra lá no TED, que é um evento super importante e tal. Eu sabia o que eu estava fazendo lá, eu estava me escutando. Eu não estava lá para falar um negócio da boca para fora para fazer marca, olha, eu fui no TED e tal. Não, né? Eu estava levando essas minhas ideias, esses meus pensamentos, através da minha fala. E através da minha fala, ao me escutar, eu também me transformo. E ao me enxergar aqui na frente dessa tela, falando com vocês, eu tô falando para mim também, e eu tô me enxergando. E aí, assim, eu particularmente sou super feliz, porque o que eu tô enxergando aqui nesse momento me faz feliz, porque eu fico pensando, esse é o cara que eu quero ser. E aí eu não fico pensando assim, eu vou falar algo legal para agradar as pessoas. Quem vai lá no marca pessoal, quem vai nas imersões, nos workshops, vamos combinar. Ninguém vai lá porque quer ficar sendo elogiado, porque quer ser agradado. As pessoas estão indo lá porque elas querem melhorar. Elas querem se conhecer melhor para melhorar a qualidade de vida delas. E é o que eu entrego, né? Eu entrego um conteúdo para tocar as pessoas na sua qualidade de vida. Só isso. Esse foi o dom que Deus me deu, né? Deus me tocou e falou assim, olha, usa a palavra para você ajudar as pessoas a elas se enxergarem, para elas se escutarem, né? Para elas poderem tocar, para elas poderem abraçar e sentir o carinho e sentir acolhidas. E aí no momento que a gente sente esse acolhimento, né? Aí a gente acaba se amando mais, a gente acaba se reconhecendo mais, e isso é formidável.
Se eu pudesse falar para vocês, pode parecer autoajuda, né? Que é coisa que eu também não suporto. Mas se vocês pudessem fazer alguma coisa por vocês, né? Como eu fazer por mim, é se conhecer. Porque ao se conhecer, a gente entrega o nosso melhor para os outros. Porque aí eu não estou mais preocupado em entregar qualquer coisa para vocês. Eu estou preocupado em me entregar para o meu universo, para o meu mundo, tá bom? Então, agradeço demais a presença de vocês. Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde, porque como eu expliquei no início, eu estava num compromisso na universidade, atrasou um pouquinho as bancas lá de TCC, e aí realmente por uma questão de respeito ali aos alunos, eu fiquei até o final, só que infelizmente acabamos começando uns minutinhos depois, mas também não tem problema, porque é o tempo de Deus, é o tempo que tinha que ter para que as coisas funcionassem, tá bom? Então, eu agradeço a presença de vocês, quem está assistindo o vídeo depois do ao vivo. Lembrando que dia 9 de julho, né, quem é de Santos, a gente vai fazer o workshop de oratória, já está quase lotada a turma, então é bem bacana, porque a procura para o workshop de oratória é bem grande, né? E dia 1, 2 e 3 de julho, a gente vai fazer a imersão Marca Pessoal Os Sentidos aqui no litoral norte de São Paulo. Também é muito bacana o Marca Pessoal, a Tati está até falando aí, façam Marca Pessoal. Realmente o Marca Pessoal é um diferencial, é uma entrega muito grande, né? Eu sei que eu sou suspeito por ser um dos facilitadores, ser o criador, mas eu posso dizer para vocês e confesso que é um dos projetos mais prazerosos, mais realizadores que existe, é poder realmente fazer algo que as pessoas saem de lá transformadas, saem de lá melhores do que entraram, assim, isso pra gente é uma satisfação muito grande, tá bom? Então sigam no meu canal do YouTube. Por sinal, hoje eu fiquei sabendo muito legal a notícia, porque eu dei a palestra no TED no final do mês passado, né, faz 2 semanas. Hoje saiu lá, estamos oficialmente no TED oficial, né, na página do TED. Então, se vocês digitarem no YouTube lá, Ari Brito no TED, já está disponível a minha palestra, que eu falei tanto, né, umas 2 semanas atrás, porque particularmente foi uma palestra bem legal mesmo, né, nesse aspecto não vou ser modesto, realmente foi muito bacana, foi bem impactante, né, e uma honra, né, ser um palestrante, um speaker TEDx, né, que a gente fala, né, porque o TEDx é uma experiência muito legal para quem tá aqui como eu, né, galgando, né, desenvolvendo uma carreira profissional como palestrante, como professor. Eu tô quase 30 anos dando aula e tô construindo, né, esse processo de construção sempre a tempo. Então, o fato de ter sido aceito, selecionado para dar essa palestra e agora tendo esse reconhecimento internacional, porque a palestra agora tá lá na página oficial do TEDx também, como um dos oradores, né, dessa fórmula, que é um projeto muito bacana no mundo inteiro, que são palestras que a ideia do TEDx é justamente ideias que transformam, e agora eu faço parte disso também, tá bom? Então, fiquem com Deus. Lembrando que esse final de semana, para quem é de Santos, né, quem acompanha Santa Cecília TV, no domingo tem Pessoas de Valor 21 horas, mas eu vou estar no Fronteiras da Ciência lá com o Jadir. Fui convidado dessa semana, tive a honra de ser convidado do Jadir. Eu adoro Fronteiras da Ciência, eu sou fã do programa e tive a oportunidade de participar lá. Então, se você por acaso for da Baixada ou depois assistir no YouTube, Fronteiras da Ciência, tá bom? Na Santa Cecília TV, no domingo às 19 horas. E 21 horas, Pessoas de Valor, que também vai ser muito legal. A gente vai entrevistar a doutora Andréa, que lançou o livro Domadores de Rinoceronte. Foi uma das palestrantes do TEDx lá comigo. A gente gravou direto de Salvador e vai estar na televisão nesse final de semana, tá bom? Bom feriado para vocês, obrigado por tudo. E se por acaso você achar que faz sentido, compartilha com alguém essa live, ou deixem alguns comentários depois que ela estiver lá no IGTV também, deixa a sua opinião, tá bom? Obrigado e até a próxima semana. Tudo de bom.